Estamos começando mais um ActionCast e hoje temos um convidado muito especial, que é o Carlos da Planix. Ele que está à frente da tecnologia e também da área de gestão de pessoas, porque ele implantou cultura recentemente, implementando um rebrand da marca para que a gente realmente possa transformar cultura em resultado. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, doutora Ellen. Como é que vai? Beleza? Tudo bem. Conta Show. pra gente um pouquinho, então, sobre a história da Planix, como vocês Tá. chegaram até aqui. Bora. Então, a Planix é uma empresa de 14 anos. A gente começou em 2012. Eu trabalhava no setor, um setor muito específico da construção, que a gente chama de pré-fabricados. É uma área, um segmento muito técnico, né? Vamos dizer assim, a parte estrutural da obra. Então, se a gente pegar a construção civil no Brasil, esse setor representa nem 10% da construção. Então é um setor pequeno, mas que eu vim dele, né? Então, por um histórico profissional mesmo. Então, em 2012, a gente começou a operação da empresa, começamos a fazer o desenvolvimento do software e desde então a gente está com ele no mercado. Só crescendo desde então. Então, a gente tem uma vantagem de estar num nicho e esse nicho propicia esse nosso mercado, é natural, né? A gente praticamente navegou sozinho durante anos nesse mercado. Então, com isso a gente conquistou o mercado, já tem uma percolação significativa no mercado, é bem legal. Conta pra gente um pouquinho sobre gestão de pessoas atrelado a um processo que você faz, que é ter os colaboradores no home office. Tá, beleza. Bom, a Planix nunca foi 100% home office, não. Em 2012, né, nas épocas Passadas? Lá quando tudo era mato, né, quando inventaram o fogo, a gente era presencial. Então, a gente trabalhou presencial antes da pandemia. Então, foi até 2020 ali, né, 19, né, quando começou a pandemia, foi 2019, já até esqueci. 19, 20 ali, né, até 21, não foi? Pronto, já até esqueci. Mas, enfim, a gente era presencial, a gente tinha um escritório num bairro de Belo Horizonte e o pessoal trabalhava lá. Quando aconteceu a pandemia, todo mundo no home office, a gente nunca mais voltou depois que a gente saiu. Eu vejo que assim, tivemos algumas dificuldades para poder trabalhar no início, acho que como todo mundo, porque a gente precisava de pessoas que tivessem o autogerenciamento. Quando a gente fala do trabalho presencial, fica um pouco mais fácil de você acompanhar. Não quer dizer que a pessoa vai entregar, tá? Porque muita gente acha que a presencial é mais controlado do que o online. Não é bem assim. Depende do perfil de pessoa que está trabalhando para você. Porque às vezes ele está ali no computador, ele pode dar Alt Tab e começar a trabalhar, e quando você sai, ele está vendo vídeo. Sim. Não faz diferença nenhuma. E isso é uma das grandes questões que as empresas têm receio, Exatamente. né? Vou deixar no home office, mas aí o funcionário não vai produzir. E na verdade não é sobre isso. Não, nada a ver. Acho que o perfil comportamental ele tem que ser uma pessoa que, primeiro, tenha responsabilidade com ele e com todo mundo. Engajado a gente precisa no disso, negócio, né? precisa engajar, porque ele vai estar trabalhando sem ninguém olhar, entre aspas. A gente analisa o resultado. Exato. Como a gente já sabe o que dá para entregar, o que dá para fazer, a gente sabe mais ou menos a performance. Se a pessoa está indo numa linha X, numa linha Y, se ela está entregando pouco, entregando muito, ou não entregando nada. E isso vocês trabalham muito baseado em fluxo de processos. Para entender como as pessoas podem entregar tais atividades durante o decorrer do tempo ou da semana. Conta pra gente um pouquinho, para quem tá pensando em levar o colaborador pro home office e que realmente vai ter aí grandes desafios. Legal. Quando era presencial, muita gente tem no quadro, né? Coloca um Kanban, papel pregado, quadro. Isso no online não tem. Então a gente teve que fazer um trabalho de migrar ferramentas do offline para o online. Então veio todo um trabalho quando a gente começou a migrar. Falei, cara, o que a gente vai usar de ferramenta de videochamada? Contrata o Google. O que a gente vai usar de ferramenta de gestão de processo? A gente usava o Trello, usava o Notion, usava ferramenta própria. A gente teve que mudar muita ferramenta para adequar no time para poder fazer a gestão. E que tipo de ferramentas você poderia dar de dica para quem realmente quer levar para esse home office e aí pode trazer um pouco mais desse controle ou dessa facilidade e tudo mais? Tá. Hoje tem muitas ferramentas, né? Eu acho que cada empresa precisa analisar com o time, porque o mais importante é o time aderir.
Tá. É difícil a gente falar que tem uma ferramenta que é 100% Adequado. ótima. Não vai ter, tá? Não vai ter. Então a pessoa ficar esperando chegar alguma coisa. Ah, isso aqui eu vou pegar e vai funcionar 100% do meu processo. Não, nem sempre. Então a gente começou, a época que a gente começou a estudar ferramentas, cara, eu estudei mais de 15 ferramentas. De analisar o Notion, Trello, Monday, se eu vou para o Microsoft Teams, se eu vou usar o Google, porque são decisões. Estar aberto também tem a que essa tá. gestão, né, Tem que de tá. inovação, de testar, Total. de errar, de ver de novo, vou testar outro. É difícil. É difícil. Porque as pessoas não gostam muito, né, de ter que ficar testando, elas querem algo mais pronto. Mas 100% pronto não vai ter. Não vai ter. E o gestor, principalmente o gestor, quem está à frente da empresa, precisa ter a noção de que ele vai gastar tempo analisando isso. Seja o dono, seja o gestor, o diretor, seja quem for. Alguém tem que estar Alguém vai ter que estar designado para falar assim, ó, vai ser essa. E aí depois que vai ser essa, é essa. Tá. Porque isso algumas acabam virando um casamento. Porque você mudar uma plataforma, e a empresa que eu estou falando, hoje a gente está com 25 pessoas, mas a época que a gente estava lá em 2019, a gente estava com 6, 7. Então eu precisava estudar uma ferramenta que era escalável, que eu poderia aumentar o time. Conforme vai crescendo crescendo o negócio, que não me travasse nisso. Então eu falei, cara, eu optei pelo Google, eu optei usar o ClickUp, que é uma ferramenta para gestão de processo. Então hoje lá dentro do Planix, a gente tem todo o processo de tarefas de cada um dentro do ClickUp. Todos os desenvolvimentos, lá na parte de software, a gente tem um nome que chama Sprint. Sprint é como se fosse a tarefa do time na semana, o time de desenvolvimento. O planejamento semanal. De chamados por software. Tá. Ah, eu quero colocar um botão, eu tenho que melhorar esse processo, tudo que tem a ver com software. Que vem do cliente para você. Não, às vezes é nossa mesmo. Tá. Mas é tudo que o time de dev tem que desenvolver num determinado período de tempo. Tá. Então, às vezes, muita gente mede por mês, a gente mede por quinzena, a gente mede semanal. Então, tem um sprint semanal, que a gente mede tudo dentro do ClickUp. Os gráficos de desempenho do time, tá tudo lá. E o mais importante, que eu acho que isso aí que muda o jogo, processo. Tá. Processo muda todo... Cara, processo, muda o jogo. Vamos pensar. Por quê? Porque a gente discute sempre isso. Se a gente chega e fala assim, pô, como que eu faço para entregar um contrato? Você faz de um jeito, eu faço de outro. Mas qual que é o certo, qual que é o errado? Tem que definir. Padrão, né? Você tem fala, definir. Um processo já padronizado para que todo mundo execute da mesma forma. Exato. Onde que a gente tinha que colocar isso? Hoje em dia é muito difícil. O pessoal colocava em papel, colocava, né? Antigamente, né? Colocava em papel e deixava na fábrica, na empresa. Era quase um livro. Como que eu faço contrato? Sei lá, ler como fazer o contrato. A pessoa ficava com preguiça e perguntava para o amiguinho. Como que eu faço contrato? Aí o cara explicava do jeito que alguém explicou para ele. Sim. E virava um telefone sem fio. Por causa da preguiça de ler o procedimento. Porque existe um procedimento de como fazer. Quando eu fui escolher essa ferramenta, o ClickUp, a decisão era falar onde que eu vou escrever os procedimentos da minha empresa. E lá tem, sabe? Eu poderia ter usado o Notion, poderia ter usado... Até no Teams existe ferramentas para isso. Só que eu optei pela adequação do que eu queria fazer. Hoje, com a IA, a gente consegue pesquisar como que eu faço um contrato. Ele traz para mim. Então, eu não preciso procurar. Eu faço de forma mais ativa e muito mais rápido. Porque eu facilito o time. Porque se eu crio procedimento, eu tiro o tempo de 2 pessoas. Ou pelo menos de uma. Da pessoa que vai receber a pergunta. Então, imagina, eu estou trabalhando e você está aqui. Eu chego e falo, Ellen, como que eu faço um contrato? Eu gastei tempo de mandar uma mensagem para você. E eu de parar para responder. Exatamente. Então eu gastei tempo, e eu gastei mais tempo que eu tenho que ficar esperando a sua resposta. Ou seja, eu gastei um tempo, vamos dizer, de 3 tempos. Tempo 1 de escrever, tempo 2 de você ler e tempo 3 eu esperar. Quando eu crio o procedimento, eu gasto só o meu tempo de pesquisar. De entrar lá e pesquisar. Então você imagina isso multiplicado por 20 e tantas pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas. Exatamente. Então, e isso dentro do online é fundamental. Porque no online não tem como você bater na porta da pessoa e chamar. Não tem jeito, não está do lado. E a gente precisava ter isso muito bem trabalhado, né? De fazer o procedimento, processo, tarefa. Porque a gente sabe o que a pessoa está fazendo, ela sabe o que tem que fazer. E ela vai fazer ao longo do tempo, entendeu? Então eu acho que isso muda o jogo para quem quiser estar migrando para a parte do online. E como você tem visto a IA nesse cenário?
a gente pode falar que a IA, ela tá o mar ainda está recuando para a onda vir. Tá. Então o pessoal está aprendendo, eu estava até falando com o pessoal agora há pouco sobre o seguinte, a IA para mim é quando a gente começou a ter os cursos de plataforma Windows, pacote Windows. Ah, eu faço Windows, Word, Excel, a gente está nessa época, se for comparar com a IA agora. O pessoal está entendendo que é preciso ter pacote Windows para você poder trabalhar. Uns têm curso, outros não, e está tudo certo. Vamos falar 92 aí, década de 90. A gente está comparado a tecnologia da década de 90 com a IA. Um dia isso vai ser necessário, vai deixar de ser necessário, vai ser imprescindível. Tá. E daqui a um tempo vai ser natural. Então a qualificação da pessoa tem que ser para esse lado. Sempre olhando para alguém que está sempre buscando um aprendizado constante. Exatamente. Principalmente, eu acho que na área Principalmente da na tecnologia, né? E hoje eu não falo tecnologia só com desenvolvimento de software não, tá? Não, porque sim. as empresas hoje todas são tecnológicas. Porque de alguma forma todo mundo usa a tecnologia, né? Como ferramenta de trabalho. Exatamente. Digitalização nas empresas hoje é um caminho para você melhorar o processo. Então, se a sua empresa não está digitalizada, se você não tem os seus processos digitalizados, se você não tem a operação digitalizada, você está perdendo dinheiro. Entendi. Conta pra gente um pouquinho quais são os desafios do home office, com o time, com as pessoas. Boa. A gente tem um desafio de rotina. Primeiro, principal desafio. Quando você mora numa casa, que muitos que trabalham com a gente, mora com pai e mãe, que está em 20 anos, 22 anos, 23 anos, e outros que têm filhos e moram e o filho está lá. O que acontece? O pessoal acha que você não está trabalhando, você está dentro de casa, que você pode ir no supermercado, você pode ir na padaria, você pode pegar encomenda. Você não tem uma rotina de tempo disponível para o trabalho, se você né? Se você tivesse no escritório físico, ninguém ia te chamar. Como é que você ia pegar encomenda no portão? Como é que você ia ir no supermercado para sua mãe? Como é que você ia para a loja, não sei o que, consertar pneu do carro? Isso acontece direto. Tá. E a gente teve que se adequar a isso. Por quê? Porque chamou o carteiro na porta do cara, o cara vai ficar silenciado no quarto, falando, não, o carteiro não atende? Impossível. Não tem a como, pessoa né? vai parar e vai abrir pro Correios, para poder pegar a encomenda dele. E cada vez mais o pessoal tem comprado pela internet. Sim. Às vezes chega encomenda de hora em hora, quase, dependendo do lugar. Por isso que é o olhar para o resultado Isso. E não para o tempo de trabalho. Exatamente. Vamos pensar. Exatamente. Então a pessoa tem uma tarefa para entregar, ela sabe o que ela tem que fazer, então, cara, não adianta. Se ela parou meia hora, uma hora para atender ali, ela vai ter que entregar aquela tarefa no dia. Se a empresa for gerenciar tempo exato, ela tá ferrada. Vai ficar porque isso é muito difícil. Doido. Primeiro que a pessoa, a não ser que seja tarefa de horário, tá? Igual lá, a gente tem suporte ao cliente. Eu não posso fazer o suporte na hora que eu quiser. Sim. Ah, não, eu vou trabalhar 10 horas da noite, mas meu cliente não está trabalhando 10 horas da noite. O suporte é de 8 a 5. Comercial, vamos pensar. Comercial. Então eu não posso escolher trabalhar depois das 5, 6 horas da tarde. Existe um horário definido que a gente precisa atender. Então 8 horas tem que estar funcionando, 7, 8 horas tem que estar funcionando e até 6 horas tem que estar funcionando. Principalmente alguns cargos específicos, Isso, né? Que estão diretamente ligados ao cliente. Isso mais. Não tem jeito. Ah. Agora, cargo de desenvolvimento, marketing, outras coisas que são flexíveis, cara. Não tem problema, vamos olhar resultados para isso. Tá. E aí tem os desafios, mas tem os ganhos também. Sim, total, né? total. Quais foram os ganhos que você tem percepção de que foi importante trazer para esse modelo? Primeiro ganho é a concentração, porque a gente tinha um time, todo mundo numa sala só. Isso é muito comum. Fica um tanto de gente num tanto de sala. Segunda-feira, Atlético Cruzeiro, um dos dois perdeu. É 3 horas de discussão sobre Atlético Cruzeiro. Todo mundo quer falar sobre porque um fala, e o jogo ontem? Pá, e começava, pronto, ferrou. O time inteiro parado. Tem uma possibilidade maior de contratação? Tem, porque hoje, por exemplo, a gente que tem... hoje é uma grande dificuldade do mercado, vamos pensar. As pessoas, não acho bons profissionais, né? E aí, quando eu tenho esse modelo... Você descentraliza, não precisa procurar em centro de São Paulo. A gente tem funcionário em Belém. Posso contratar em qualquer lugar, desde que ele atenda às competências do cargo. Exatamente. Atendeu, tá ali, tem a característica. E você sentiu isso? Que trouxe essa facilidade? Total. De, tipo, agora eu tenho como encontrar uma mão de obra mais fácil. Total. Porque eu não preciso que ela seja efetivamente 100% local. Presencial. Exatamente. Ajudou muito. Principalmente quando a gente fala de desenvolvimento de software.
Que já é um desenvolvedor de profissional software mais escasso e não só isso. Ele não quer trabalhar presencial. Tá. É muito raro. A quantidade de profissionais de desenvolvimento de sistemas que querem trabalhar presencial se for contar, é 10, 15%. Então também é Total. uma análise de mercado. De mercado. Para entender que não adianta eu querer seguir Não. nesse formato que eu não vou achar um profissional bom para atender o meu negócio. Você pode, assim, lógico, a gente está falando de caso e caso. Tem empresas que isso é uma regra, não vai quebrar essa regra, mas eu tenho vai encontrar mais certeza dificuldade. que o RH dele sofre. Sim. Sofre muito para preencher vaga. Ou você aumenta, e você corre o risco de ter que subir demais o salário para pegar profissionais, ou seja, você vai ficar bem acima da média de mercado para poder pegar profissionais que querem trabalhar presencial. Exato. Porque você só está dentro daquele raio, né? Isso, exatamente. É difícil você pegar alguém que queira mudar para vir. Se ela quiser, ela vai querer um salário um pouco maior dentro desse processo. Na empresa, lá na Planix hoje, provavelmente, se eu falar assim, vamos ter que trabalhar profissional, vou ter que mudar metade do time. Presencial. Se eu for ter que voltar presencial, tem que mudar metade do time. Porque a primeira pessoa já acostumou com aquela rotina, é como se ela estivesse mudando de cidade. O presencial hoje é uma percepção de mudança de cidade. Porque às vezes a pessoa mora num lugar que a empresa está a 2 horas de deslocamento. Cara, não vou. Não quero passar por isso. Não quero passar por período, isso. 2 dias, 2 de volta. Exato, não quer. Você tem uma qualidade de vida maior, que você consegue trabalhar mais confortável, você consegue trabalhar em horários diferentes, à noite, sábado, domingo, um horário que você está mais à vontade. Você consegue ganhar silêncio, isso é um exemplo clássico. A gente tinha um time de suporte que vai presencial e o time no mesmo lugar de desenvolvimento. Começava um papo aqui e ela estava treinando um cliente. Isso virava barulho, de repente a pessoa abaixa. Aí que atrapalhava aqui. Você ia para uma discussão, às vezes técnica, que você fica acalorada a discussão ali, que o tom de voz sobe, né? Vamos fazer desse jeito, vamos fazer desse outro jeito. E aí a outra pessoa está treinando o time de um cliente. Então hoje ela está sozinha em casa, ela fecha a porta, acabou, silêncio absoluto, acabou, fica ali na rotina, entrega, está perfeito. Então esses foram alguns ganhos que a gente teve. Desvantagens, né, que você me perguntou, né? Você perguntou de ganho, né? Isso, agora era de ganho, mas eu já tinha te perguntado os desafios, né, também, que foram as desvantagens aí desse processo. Desvantagem eu já tinha falado que principalmente a gente entra numa vibe de que presencialmente é mais fácil você cuidar dos outros próximos. Você sabe, você olha para a cara da pessoa, sabe se ela está triste, se ela está bem ou não. Se ela está bem ou não. Você bate um papo, você toma um café, às vezes no café aquilo ali reverbera, entende? Então, eu acho que isso facilita, né, essa questão cultural. Que a gente perde um pouco no online. Trabalhar a cultura no online é mais difícil. É mais difícil. Para reforçar isso. Não vive o dia a dia, né? Vamos pensar. Não tem esse grito de você vibrar com todo mundo. Fechou uma venda. Pô, como é que eu vou fazer para... A gente coloca um sino no grupo, não tem como fazer de outra forma, né? Mas não traz a mesma energia, vamos pensar, não traz, Essa eu acho que talvez seja uma grande perda que a gente tem quando vai para o remoto. Tá. Né? Aproveitando, falando sobre cultura, né? Você fez um rebrand de cultura justamente para transicionar um pouquinho ali de uma cultura que já existia para uma nova cultura. Conta pra gente como foram esses desafios, em que momento você percebeu que precisava mudar a cultura, porque a gente muitas vezes acaba tendo uma cultura que é o que nos trouxe até aqui, mas não é a que vai nos levar até onde a gente quer chegar. Exato. E isso faz com que muitas vezes as pessoas não olhem para isso e fiquem tentando ali, né? Tenta, mas as coisas não acontecem. Quando a gente entende que isso faz parte do modelo de negócio, e o Thales da G4 já falou sobre isso, né? Eles já estão no 3º rebrand de cultura, que é importante a gente olhar os momentos do meu negócio para trabalhar a cultura. Total. Conta pra gente como foi essa percepção de que agora eu acho que tá no momento de eu mudar esse jogo. Então, eu vejo cultura igual roupa. A gente nasce criança, você tem uma roupa colorida, com um tênisinho colorido, aí você fica adolescente, sua roupa muda, você fica adulto, sua roupa muda, você muda de profissão, sua roupa muda. Eu vejo a cultura na empresa da mesma forma. É uma roupagem que ela traz para o momento que ela está. Então, a Planix com 5 funcionários é diferente da Planix hoje com 20. Sim. E já com uma outra estrutura de ecossistema até, né? Outra estrutura, de outros negócios. Então, a gente precisa adotar padrões que a gente sabe que vai reverberar para a empresa, independente se eu estou lá ou não. Sim. Então, a diferença está porque antes
você tinha 5 pessoas, pô, você conversa, senta numa mesa, está resolvido, está alinhado ali. Você está olhando para a pessoa. Hoje não. Quando a gente muda de um nível, antes eu lidava diretamente com todo mundo. Agora eu tenho uma liderança que lida diretamente com. Então, quanto mais nível você tem, mais forte tem que ser a cultura. Sim. Porque senão, cai aquela cascata, vai quebrando. Você acha de um jeito, seu líder acha de outro, daqui a pouco sua empresa é outra na base. E aí você não entende por que aconteceu aquilo, porque você não reverberou para baixo. Exato. Então a gente precisava criar isso, porque a empresa estava crescendo, vinha novos negócios, falei, então esse agora é o momento de entrar, que a gente vai entrar para outras áreas e a gente precisa reforçar isso para a gente saber que a empresa está levando aquilo que a gente precisa, estrategicamente falando. Tá. E o quanto você acredita que a cultura ela influencia nos resultados do seu negócio? Nossa, é 100%. Eu não sei te dizer em números exatos, mas se a gente for falar um dado... De percepção, cara, pelo menos. Percepção, cara, 90% do negócio é a cultura da empresa, porque é na cultura que você reverbera a liderança do seu time, reverbera o compromisso do seu time, reverbera a qualidade do trabalho, a convivência, está tudo ali embasado dentro da cultura. Porque se eu, como o fundador da empresa, estou trazendo uma coisa que o meu funcionário espelha, ele vai replicar para baixo. Exato. Então, assim, tanto que dificilmente a gente vê uma companhia fazendo algo que os donos não fazem. É muito difícil. Ela vem de cima para baixo, vem de cima para baixo. Então, se é um cara que é antiético, todos os seus profissionais vão ser. Então, se o cara é corrupto, seu vendedor vai ser corrupto. Exato. E quando a gente pensa em cultura, a gente traz muitos valores, exato, né? E que são os pilares dentro do negócio. E que geralmente vai trabalhando-se nos rituais, na estrutura e tudo mais. Isso. E isso você sente que dentro da Planix tem trazido movimentos de uma nova visão, diretamente ligado a esse novo modelo de ecossistema? Então, quando a gente está falando de ter algo, né, de ter uma empresa, de ter algo, a gente sabe que a gente precisa de gente para poder fazer girar, é inevitável. Por mais que vocês estejam com a tecnologia na mão. Não existe. Talvez, né, com a IA, o pessoal fala muito que daqui a algum tempo vai ter empresa bilionária com um funcionário. Tá tudo certo, mas vai ter um funcionário. Vai ter que ter um, pelo menos. Alguém vai ter que existir para apertar um botão ou digitar um comando. Sim. Então, isso vai acontecer, você pode ganhar eficiência, ganhar produtividade, mas sempre vai ter gente para poder coordenar esse processo. A gente vai ter que conversar com alguém. A gente não vai virar mudo e vai ficar sem conversar com ninguém. E as pessoas precisam também, né? E eu acho que a tendência talvez seja até voltar. Ali mais humanizada em alguns momentos, eu acho, né? Essa é a percepção minha, mas eu acho que no futuro a pessoa vai ter carência disso e ela vai buscar por isso. Exato. E aí pode ser o diferencial do mercado. Exatamente. Porque vai estar tanto digitalizado e voltado para isso que ela fala, cara, agora eu quero um abraço. Exato. Entendeu? Quero ir lá conversar com alguém. Entendeu? E não só isso, então, as relações, etc. Mas aí é outro papo, outro bate-papo de outro podcast. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, esse movimento que faz, o pessoal compra a ideia. Sim. Se você conseguir fazer com que o seu time entenda que aquilo é importante para ele vai passar até na sua frente. De antecipar coisa que você, cara, que isso? Não imaginava. Porque ele quer, né? Porque ele quer. Exato. Todo mundo anseia de ter base, de apoiar em alguma coisa. Você não gosta de viver, eu vou navegar, mas eu navego para onde? Eu corro para que lado? Então, todo ser humano quer um direcionamento. Precisa dessa direção efetiva, que é o o que a cultura traz. A cultura traz, exatamente. Eu acho que a cultura traz esse porto seguro dentro da empresa, de falar, eu não posso fazer isso porque isso aqui é fora da cultura da empresa. E direciona, porque ninguém vai ser igual. É difícil a gente falar aqui. O cara não vai ser igual. Então, acho que é importante que isso aconteça dessa forma. Tá. E aí eu sempre costumo falar que pessoas movem resultados. Sim. E aí, como você vê essa frase? Cara, não, pessoas movem resultados, não. Pessoas mudam resultados. Mudam desde que elas queiram e sejam bem direcionadas. Exatamente. Tanto para um lado quanto para o outro. Porque quando você fala mover, você não fala que você está movendo para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Sim. Mas pessoas movem resultados. Negativos, positivos. E se você quer mover esse resultado positivamente, que é o que toda empresa quer, é você trabalhar a pessoa bem. Sim. Então a gente tem que ter uma boa pessoa, atrelada à cultura, trabalhando bem, trabalhando psicologicamente bem,
para poder entregar aquilo que você precisa. Tendo um bom ambiente, de trabalho Exatamente. também, né? Para que ela possa desenvolver e entregar os resultados que a empresa busca. Exatamente. Tá. Totalmente. E aí a última coisa que eu queria te perguntar, quais são as dicas aí para os empreendedores, para os empresários que você já passou, que você já viveu e que você pode falar agora que você já está na mentoria, né? Mentorando outros empresários. Quais são as dicas aí, são aquelas dicas valiosas de ouro para a pessoa falar, nossa, vale a pena, porque realmente ele já passou e se eu seguir, eu vou encurtar caminho. Eu acho que assim, algumas coisas que eu vejo como importante, que eu daria mais valor, né? Primeiro é trabalhar com pessoas que queiram abraçar os seus resultados. Então, primeiro, compartilhar isso. Eu acho que ser transparente com quem você está lidando. O acolhimento, isso eu estou falando de pessoas, né? A gente está falando de acolher a pessoa, porque eu acho que ninguém é incapaz. Sim. Ou a pessoa não está bem treinada, ou ela está no lugar errado. Mas ela não é incapaz, ela tem um lugar para ela. Acho que todo mundo tem o seu lugar, né? Tem o seu lugar, tem a opção e deve ter a chance de desenvolver. Sim. Todo mundo. Então, nesse ponto, e às vezes a pessoa que você descarta é uma pessoa que às vezes você está descartando por conta de 10% de problema. Só que às vezes você pode achar uma que tem 90%. Exato. E tem os 10 que você queria. Porque nunca ninguém vai ser 100%, né? Não vai ser. Outra coisa, não achar que você é insubstituível. Eu sou o que faço melhor isso. Não. Melhor naquele contexto, naquele momento. Mas no mundo existem 8 bilhões de pessoas e você é só mais uma. Então, o egocentrismo na empresa mata a empresa. Sim. Então, não entenda, não ache que você é único, que você é exclusivo, porque não é. Você é único, desculpa, você é único. A palavra certa seria isso, você é único. Mas exclusivo, que só você pode só fazer, você sabe, só você vai acontecer. Não. Existem pessoas melhores que você e você colocando essas pessoas melhor que você vai conseguir progredir mais. E vai ter tempo, né? Para olhar para a estratégia, para fazer o negócio crescer efetivamente. Totalmente. Show de Carlos, bola. quero te agradecer. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Carlos é um cliente nosso, muito carinho aqui e a gente está muito feliz de te receber. Obrigada.